Eu sou Gabriel Monteiro e estamos aqui nos estúdios da CNN Brasil para uma conversa com o Marcelo Batti, CFO da Vale, sobre os últimos resultados do segundo trimestre. Marcelo, é um prazer tê-lo por aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao CNN Money. Obrigado pelo convite, Gabriel. Prazer estar aqui. Perfeito. Grande destaque deste segundo trimestre, a resiliência da companhia, mesmo com um cenário de minério de ferro em baixa, com preços menores do que, por exemplo, praticávamos no ano passado. A empresa conseguiu manter a casa em ordem, principalmente olhando para os custos. E aí eu queria entender justamente o que a gente vê neste segundo trimestre. É redução de custo conjuntural, talvez por uma dinâmica de mercado, uma queda do preço do frete, ou é redução estrutural dentro da Vale, é busca ativa de vocês cortar estes custos ao máximo para conseguir obter o melhor retorno possível, Marcelo? Essa é uma ótima pergunta, porque nós estamos num mercado de commodities onde os preços variam o tempo todo em função de oferta e demanda. E o que está sob nosso controle é a gestão da utilização dos nossos ativos, dos custos, do volume de produção, da segurança. E a gente tem dado um foco muito grande nisso e a companhia tem conseguido, já há alguns trimestres seguidos, fazer uma redução estrutural de custos. E essa redução de custos ela vem do trabalho que a gente vem fazendo em algumas frentes. Tem uma frente importante que é melhorar a utilização dos nossos ativos, né? Então a companhia tem feito investimentos e tem utilizado melhor, aumentado o volume de produção em cima dos ativos que nós temos. Nós temos também, com a entrada de novas operações, alguns projetos novos em produção. Esses projetos que são mais modernos, com equipamentos, com tecnologia mais moderna, também têm custos menores. Isso ajuda a diluir o custo da companhia. E a gente tem feito um trabalho grande também com os nossos fornecedores para tentar reduzir os custos dos serviços, dos produtos que a gente compra de terceiros. Então, esse conjunto de coisas tem feito o custo estruturalmente cair já há alguns trimestres. A gente, há algum tempo, começou a divulgar para o mercado alguns guidances, né, algumas projeções de custos. A gente tem cumprido essas projeções, a gente está muito confortável que vamos cumprir a projeção desse ano. E esse trabalho vai continuar tanto no minério de ferro quanto nos minerais de transição. Perfeito. A gente está bem perto do guidance, né? De custos, pelo menos a gente está próximo do que está projetado para o final de 2025. De custos e de produção e de CAPEX, nós estamos bastante dentro daquilo que a gente projetou. Perfeito. Olhando para este resultado, segundo trimestre, nós tivemos uma baita de uma confusão, foi a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos, travada com a China, com a participação de diversos outros países e, claro, uma tarifação para o Brasil. Eu queria, claro, entender de vocês que tem a maior parte das vendas destinadas à China, boa parte da receita gerada pela Vale vem diretamente da China. A guerra comercial afetou a operação ou vocês veem que podem afetar essas tarifações no futuro? Como que isso está sendo tratado dentro da companhia? Nós temos uma realidade bastante favorável em relação a isso, porque a Vale, como você sabe, é uma companhia exportadora, né? A grande parte da nossa receita vem de exportação, mas os Estados Unidos não são um grande importador de minério. Então, a China é o nosso maior mercado, nós temos outros mercados importantes na Ásia, na Europa, mas não dos Estados Unidos, até por uma questão do tipo de tecnologia que eles usam para a produção de aço. Então, as receitas da Vale vindas de exportações do Brasil para os Estados Unidos são muito pequenas e praticamente não vai haver um efeito em relação a tarifas. No começo do ano, algum tempo atrás, a gente teve uma questão entre Canadá e Estados Unidos também. A Vale é uma produtora de alguns produtos, principalmente níquel, no Canadá, mas o níquel foi isentado das tarifas para os Estados Unidos. Então, ali a gente poderia ter sido afetado, mas não foi em função dessa isenção. Então, felizmente, né, quando eu converso com muitos colegas aí de outras empresas, eu vejo que tem muita gente que está tendo impactos relevantes disso, mas a Vale não vai ter. Perfeito, não vai ter isso, a projeção para vocês, o que vocês veem de operação, que a gente tem já de informações sobre tarifários. Não vai ter. O que pode acontecer como uma consequência dessas tarifas pode ser uma desaceleração global do nível de atividade, que isso poderia afetar todas as empresas do Brasil e do mundo. Mas, assim, com exceção desse efeito, que é um risco, vamos dizer, global, um risco geopolítico e macroeconômico, nenhum risco específico para a Vale em relação a tarifas. Feito aí, por exemplo, riscos relacionados a preço do minério de ferro. A gente já viu o minério de ferro negociando muito acima do que a gente tem hoje. Em certos momentos, com expectativa de incentivos no mercado na China e outros incentivos em mercados espalhados pelo mundo que são grandes consumidores de produtos da Vale, nós tivemos alguns repiques para o minério de ferro.
Como que vocês monitoram estes preços? Quais as expectativas de vocês? Não é algo que preocupa no dia a dia? Vocês estão mais voltados a colocar a casa em ordem, reduzir custo e o preço do minério de ferro, como não está sob controle da empresa, vocês acabam apenas surfando esses bons e maus momentos? O que vocês enxergam para minério no mercado mundial, por favor? Não, a gente monitora e é um tema muito importante, é um grande direcionador dos nossos resultados, né? O preço do minério e também do cobre e do níquel, que são os outros produtos que a gente produz e vende. O que a gente faz, assim, o preço desses produtos ele é basicamente função de oferta e demanda e função também do custo marginal de produção no mercado, né? Então, a Vale hoje está muito, no minério de ferro, que é o nosso principal produto, muito bem posicionada. A gente é um dos produtores de mais baixo custo do mundo. Então, para diferentes preços de minério, né, que podem estar maiores ou menores, a Vale sempre está entre as empresas mais rentáveis em função de ter um custo mais baixo e um volume de produção alto. A gente se preocupa e monitora muito isso no dia a dia, porque dependendo de onde o preço vai, a gente pode querer responder com mais produção ou menos produção. Quando o preço está muito favorável, a gente tem como acelerar um pouco a produção, produzir um pouco mais e se aproveitar desse mercado mais favorável. Assim como quando o preço cai, e o preço tem um minério, vamos dizer, padrão, mas tem as diferentes gradações que tem diferentes níveis de preço e diferentes dinâmicas de oferta e demanda a cada momento. Então, por exemplo, neste momento, a gente tem um mercado um pouco mais difícil para pelotas, né, que é um tipo de produto que a gente produz, e a gente reduziu um pouco a produção de pelotas porque o mercado não estava demandando tanto. Então a gente também atua ativamente administrando a nossa produção para tentar maximizar o nosso resultado dentro daquilo que o mercado está oferecendo. Perfeito. É tema para a Vale reduzir, mesmo que tirando as condições de mercado da mesa, essa produção de pelotas, em parte substituí-la pelos briquetes que hoje são desenvolvidos por vocês? Como é que vocês monitoram esses tipos de produtos que vocês produzem, por favor? Os briquetes, eles são uma alternativa às pelotas, eles não vão substituir as pelotas. Eu acho que nós vamos ter os dois produtos no mercado. Entendi. E são dois produtos aglomerados de alta qualidade, né, com alto teor de ferro dentro do minério, que são muito adequados para o processo de descarbonização que muitos dos nossos clientes estão querendo viver nos próximos anos e que a gente está incentivando muito também. Então, isso que eu falei sobre pelotas agora é uma circunstância deste momento, né, que por uma série de razões, porque o preço do carvão mineral está um pouco baixo, porque as margens dos nossos clientes estão um pouco apertadas, a demanda por esse produto está menor. Mas estruturalmente, ao longo do tempo, principalmente se você tomar como base os projetos e as projeções de descarbonização que a gente tem na indústria, a demanda por esses produtos vai crescer e nós vamos atendê-los com a capacidade de pelotas que a gente tem e com a capacidade de briquetes que está sendo instalada nesse momento. Perfeito. Atende com os dois produtos, demandas distintas, mas justamente com um produto que vai se enquadrar com o mercado, que busca por talvez uma solução um pouco mais sustentável, com menor demanda, por exemplo, de gasto de água, de emissão de carbono, que essa solução desenvolvida dentro de casa. Essa solução propicia, na própria solução dos briquetes em relação às pelotas, usa menos energia para a produção deste produto, e depois o nosso cliente que vai usar esse produto para fazer o aço, ele vai também poder usar menos energia. Então, é por isso que ele descarboniza o processo e traz um benefício muito importante para a cadeia como um todo. Falando em descarbonização, tivemos novidade neste mês de junho, a publicação do primeiro relatório de sustentabilidade relacionado à economia da Vale, à sustentabilidade também financeira da companhia. Isso vai ser obrigatório em 2 anos, mas vocês se anteciparam a este movimento. Por que se anteciparam a este movimento? É o que eu gostaria de saber, Marcelo. A gente tem muito orgulho de ter conseguido ser a primeira empresa do Brasil e a primeira mineradora do mundo a publicar esses relatórios, né? Esse relatório S2, que é o nome que foi dado pelo organismo internacional. Ele vai ser obrigatório para as empresas brasileiras daqui a 2 anos. E uma série das informações que tem que conter no relatório, a gente já vinha monitorando e vinha coletando já há algum tempo. Então a gente se sentiu preparado para fazer isso antes do tempo e também achou que pelo fato da sustentabilidade ser muito central à nossa estratégia, por exemplo, nesse tema da descarbonização que eu acabei de falar agora, a gente achou importante, do ponto de vista reputacional, inclusive, sair na frente e mostrar, olha, é possível ser feito,
muitas empresas questionam se esse relatório é muito custoso, se é muito complicado levantar essas informações. A gente também quis dar o exemplo de dizer, olha, não é uma coisa fácil, mas é absolutamente factível e uma empresa brasileira que está aqui com o mesmo tipo de ambiente que muitas outras consegue fazer isso e pode mostrar ao mundo que a gente pode estar na frente dessa questão ambiental. Perfeito. A questão ambiental, por exemplo, em 2030, segundo o destaque do relatório, teremos custos relacionados ao carbono que podem superar ou de 9 a 19 bilhões de dólares, pelo menos os números que eu tenho aqui de cabeça, você me corrija se eu estiver enganado. Isso é preocupação para a companhia, claro, porque faz parte do negócio de vocês essas emissões e aí por isso vocês buscam alternativas a isso? É uma preocupação, mas é uma grande oportunidade. Acho que pelo tipo de reservas que nós temos aqui no Brasil e a capacidade que a Vale tem de produzir minérios de alto teor, a gente pode estar no lado, vamos dizer, que vai solucionar esse problema muito mais do que ser um problema. Então a gente enxerga isso com muito bons olhos, a gente enxerga que nós vamos poder contribuir para um mundo mais descarbonizado, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Faz parte desta pauta a transição energética e faz parte da pauta da Vale também a exploração de materiais críticos para a transição energética, em especial níquel, você mencionava a produção no Canadá, mas também em outras regiões, e o cobre principalmente. Há muito questionamento no mercado sobre a capacidade da Vale de produzir cobre. Como estão sendo destinados os investimentos para que essa capacidade seja aumentada e o quão importante é cobre e níquel para o crescimento futuro da companhia? A Vale é um player importante no níquel e tem sido um player importante no cobre com grande capacidade de crescimento no cobre. Nós temos na região de Carajás, que é a nossa principal região produtora, um endowment de cobre muito importante que pode ser explorado para benefício da transição energética e para benefício da região, né? Então, a gente tem um plano de, nos próximos 10 anos, dobrar a produção de cobre que a gente tem hoje, de 350 mil toneladas para mais de 700 mil toneladas, de forma orgânica, investindo na região de Carajás. E esse vai ser o principal destino de investimentos da Vale nos próximos anos, o crescimento no cobre. Porque no cobre nós temos o endowment, nós temos uma capacidade de colocar em pé ativos com baixo custo de produção, com um CAPEX bastante razoável, e a gente tem uma visão muito favorável de oferta e demanda do cobre em função de transição energética. O cobre é um metal que é utilizado para data centers, para transmissão de energia, então toda essa onda de mais dados, de eletrificação, de inteligência artificial, tudo isso contribui para o aumento da demanda do cobre. E nós temos capacidade de ser um agente importante para poder propiciar ao mundo esse material tão importante. Perfeito. E mesmo com as mudanças, por exemplo, políticas que a gente tem com tarifação sobre cobre, 50% pelos Estados Unidos, desincentivo de parte dessas pautas pela nova administração de Trump, você acredita que mesmo com esses entraves talvez no meio do caminho, a dinâmica de oferta e demanda não muda, a estratégia da Vale continua a mesma? Eu acho que a dinâmica não muda. Nós temos em todos os lugares do mundo, com os clientes que a gente conversa, a gente vê todo mundo indo nessa direção e nós temos a capacidade de poder prover esses materiais para o mundo. Então, eu acho que dentro da dinâmica geopolítica e macroeconômica, você pode ter momentos de mais aceleração ou menos aceleração, mas a tendência é claramente nesse lado de mais eletrificação, de mais utilização de minerais críticos. Perfeito. E ainda sobre minerais críticos, a gente levantou bastante essa pauta nos últimos dias aqui na CNN sobre o potencial brasileiro para fornecer estes materiais. Nós somos uma das maiores reservas de nióbio, de cobre, de níquel, de terras raras e outros materiais críticos para a transição energética. Você menciona ser um movimento praticamente inevitável que todos os consumidores de produtos da Vale vêm alertando para a maior demanda ao longo do tempo. A Vale, como uma grande produtora, por exemplo, de níquel e agora aumentando a sua produção também em cobre, quais os entraves que vocês conseguem enxergar para que o Brasil seja essa potência para fornecer materiais críticos para a transição energética, o que hoje não é uma das maiores reservas, mas não temos uma das maiores produções? Eu acho que um ambiente institucional, um ambiente de negócios positivo, acesso a recursos, acesso a financiamento. Eu acho que a Vale é um exemplo de uma empresa que conseguiu atravessar essas dificuldades e hoje a gente tem acesso a capitais globais de uma maneira que poucas empresas no Brasil e no mundo têm. Mas a gente reconhece também que tem outras empresas menores que estão numa fase inicial que não têm esse acesso. E eu acho que o Brasil pode também incentivar essas empresas a buscar um posicionamento que possa ajudar a acelerar
a gente produzir mais desses minerais críticos, né? Legislação ambiental também mais modernizada, mais adequada ao tipo de mineração que vai precisar ser feito para esses produtos. Tudo isso está sendo feito, tudo isso está sendo olhado e eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil. Perfeito. Na visão de vocês de mercado, o Brasil está na direção certa, talvez, no desenvolvimento dessas explorações por aqui. Vocês estão fazendo um trabalho já há bastante tempo com essa pauta de materiais básicos, a Vale Base Metals, que é pauta importante de vocês. Até os analistas cobram como é que está o cobre, como é que está o níquel. Vocês veem o Brasil na direção certa para aumentar essa produção até com outros concorrentes no mercado? Nós estamos na direção certa. Eu acho que o potencial do Brasil é muito grande, precisa ser destravado por uma série de ações, mas eu acho que nós temos a capacidade de ser muito mais relevantes no mundo desses minerais do que a gente é hoje. O caminho está dado, né? Vai caber ao Brasil saber aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Perfeito. E os investimentos CAPEX da Vale destinado a explorar estas oportunidades, pelo menos nos próximos anos? A gente tem CAPEX, acho, projetado de 5 bilhões de dólares neste ano. 5,9 bilhões de dólares. 5,9. E eu queria entender para onde vão ser destinados estes investimentos nestes próximos anos. O que vocês estão na mira? Você falou, a maior parte vai para cobre. Mas quais outras oportunidades vocês querem aproveitar? O nosso CAPEX, que é 5,9 bilhões de dólares esse ano, nos próximos anos vai continuar nessa faixa perto de 6 bilhões de dólares, né? Que é um número bastante expressivo. E esses investimentos eles vão tanto para fazer o CAPEX de manutenção das operações existentes, para mantê-las no nível adequado, também para o que a gente chama de reposição, né? Porque as minas elas vão se exaurindo ao longo do tempo, né? E você precisa desenvolver novos projetos no entorno para poder repor aquela capacidade que você vai perdendo em outras minas. Então, no caso do minério de ferro, isso é muito importante, nossa operação é muito grande, então essa reposição dessa exaustão ela é constante e nós vamos continuar fazendo para que a gente continue num nível de produção importante do ponto de vista global e manter o nosso market share global. E no crescimento, a gente está falando principalmente no cobre, porque é onde a gente vê as principais oportunidades. Então, os nossos investimentos vão estar nessas três frentes, vão estar principalmente no Brasil, que é onde está a maior parte das nossas operações, mas nós vamos estar, do ponto de vista de crescimento, muito focados no cobre, porque é onde a gente enxerga as maiores oportunidades hoje. Marcelo Batti, CFO da Vale, que prazer tê-lo por aqui. Volte mais vezes, já deixo o convite aqui para as próximas divulgações de resultado, possivelmente com essas metas atingidas. Obrigado pela participação e desejo um bom trabalho. Obrigado pelo convite e bom dia para vocês.